Aqui é a nossa deixa, como eu disse, pra gente falar dessa linda democracia. Lula veio com um papo esses dias, né, de quer saber quem que tá fazendo o preço do ovo fica caro. Porque não tem explicação. Segundo Lula, não tem explicação, né? Enfim. Aí o Luiz Felipe Pondé, que tem uma cara de pau sem igual, porque ele fez campanha para o Lula desde 2021. Ele deixou claro que Lula era a melhor opção contra Bolsonaro, porque para tirar Bolsonaro valia até o Lula. Então, o cúmplice do Lula resolveu escrever: o ovo do pilantra. O presidente diz estar procurando o pilantra do ovo, mas é preciso cuidado com o espelho. O Brasil é um país em que a imensa maioria de sua classe dirigente é feita de pilantras. E o presidente, o Lula no caso, afirma estar procurando o pilantra do ovo. Cuidado com o espelho, hein? Mais alguns anos, com esse perfil de políticos do alto escalão e do judiciário. Eu falei, mas do judiciário, Pondé? Você falando do judiciário, Pondé? O país baterá nas rochas. É? É mesmo? Descobriu agora. Fazendo campanha pro Lula. Agora descobriu. E aí vão culpar o Trump, Elon Musk, o capitalismo. Qualquer um vai ser o culpado, menos eles. O Lula e o judiciário. Trata-se de uma tragédia específica que não podemos contar com a inteligência pública, quase toda vendida ao PT. É mesmo? Não é teoria dos bolsonaristas? Que a grande inteligência, os jornais, os especialistas, quase todos eles são vendidos ao PT. Não é teoria da conspiração bolsonarista, Pondé? Impressionante ver como se deduz a inflação do ovo a partir do aquecimento global. É, né? Muito calor, pouco milho. O produtor dá menos milho pra galinha. Ela põe menos ovo, você paga mais caro pelo ovo. Como ficou fácil explicar tudo cientificamente? Ninguém é responsável pelo que acontece. É, né? No passado tudo era culpa de Bolsonaro. Agora não tem culpado. O culpado é o peito da vaca. A mesma coisa pro caos elétrico e os alagamentos em São Paulo. O descuido evidente de várias prefeituras com as árvores e as bocas de lobo, além da incapacidade dos responsáveis do setor privado pela rede elétrica de enfrentar a desordem crescente da cidade, não existem. O que o brilhante inteligentinho com PhD afirma é que tudo isso é causado pelo aquecimento global. Porque não pode colocar a culpa em Bolsonaro, né? Então a culpa só não é do Lula. Não se trata de negá-lo. Trata, assim, de perceber como, né, a crise climática virou uma cifra para falar algo que parece fazer sentido, mas que são, na verdade, palavras vazias. Apesar de todas as juras de amor ao planeta, todo mundo, inclusive o santo Lula, que pode destruir o país e, ainda assim será santo, continuará perfurando e faturando. Nada segura o progresso. E os ricos europeus, com seu mandato de santidade, pós-segunda guerra, continuarão posando contra a matriz fóssil por única razão. Eles podem posar, tem grana, pelo menos por um tempo, que os pobres paguem a conta do estrago. Descobriu agora também. Quando viu o Macron encher o saco, quando viu os europeus encher o saco, quando o Bolsonaro batia na tecla, que estão tentando apontar o dedo para a pessoa errada. Perguntar, cadê a floresta de vocês? Que vocês estão cobrando a próxima da nossa floresta. Assim, é incrível como as pessoas mudaram no Novo Testamento. A quantidade de pessoas que mudaram no Novo Testamento, assim, é sem igual. Não dá porra não, viu? Eu acho que eu continuo mesmo. Tem algum problema comigo. Porque eu acho que eu sou o mesmo cara do Velho Testamento e do Novo Testamento. Acho que consegui mais um tipo de conhecimento, etc. Mas acho que siga a mesma pessoa. Agora, tem uma galera que no Novo Testamento você não reconhece. Assim, o Pondé de hoje, o Pondé do passado, meu amigo. Esse é o parágrafo talvez mais interessante da matéria do Pondé. Ele fala assim, ó: a era Trump/Putin poderá provar é que a geopolítica e a política segundo a justiça foi uma balada de pilantras que começa a acabar e a geopolítica e a política voltam a ser o que sempre foram, uma batalha por outros meios. O que o Pondé tá falando aqui é o seguinte, né? Parece que agora toda essa farsa que a gente vê no mundo, União Europeia, luta pelos direitos humanos, democracia, toda essa ladainha, tudo, só conversa mole, parece que isso vai cair por terra. Parece que vai começar o povo a se interiorizar, que vai falar, cara, irmão, nenhum país é amigo de nenhum país. Para com esse papo maluco, sabe? É realmente se tentar dar uma guinada e resolver os seus próprios problemas. Quando ele coloca na era Trump/Putin, eu não acho que vai ter um tipo de grande aliança, né? Não acho que vai ser criado assim um G3 que vai dividir o mundo, Trump, Rússia, né, os comunas, acho muito difícil. Mas o que tá sendo colocado na mesma, gente, olha só, ninguém tá nem pra vocês, né? Esse papo furado aí de social-democrata europeu é pura conversa mole pra boi dormir, o mundo não funciona dessa forma, a Europa foi destruída e os Estados Unidos não serão destruídos. Então, toco pra vocês aí, quer ficar na enganação, vocês ficam, a gente vai voltar a fazer o dever de casa e desenvolver nossa economia e o povo vai voltar a ter dinheiro. E eu acho que vai ser um choque aí pra grande parte do mundo ocidental, né? Pelo menos quem tiver acordado, quem não quiser ficar querendo na lorota que a Globo repete todo dia. Há muito tempo que a filosofia avisa que o mundo do poder é um circo. Mas aqueles que buscam o pilantra do ovo, ou ovo do pilantra, juram não ser, claro, por seu próprio bem. Aí vem, que os bolsonaristas de plantão não venham com seu ressentimento dizer que avisaram. Vocês não podem falar que vocês avisaram. Bolsonaro foi e é uma catástrofe. Foi mesmo. Ele entregou o Brasil no azul por pura sorte. Por pura sorte. Por pura sorte, ele conseguiu entregar o país no azul. Ô homem de sorte! Isso porque teve o Fica em Casa. Com o Fica em Casa, com gastos gigantescos para manter a coisa minimamente funcionando, o cara entregou no saldo no azul a relação dívida-PIB em relação ao que ele pegou o governo. Procure algo similar desde a redemocratização.
Mas Bolsonaro humilhou qualquer tentativa de ajudar o país, né? E se livrar da gangue do PT, sim. A culpa foi de Bolsonaro. A culpa não foi do Pondé que fez campanha pro Lula. A culpa não é de quem votou no Lula, a culpa é de Bolsonaro. E continuar humilhando e empatando o meio de campo de quem quer construir alguma opção à tragédia que seria o PT levar 2026 para o saque seu cofre. Na culpa é de Bolsonaro. Vocês não têm votos, aí vocês querem assim, é a democracia perfeita. Os sem votos quererem impor o seu candidato inteligentinho de cima para baixo. E você vai ver que esse diagnóstico do Pondé é o diagnóstico geral da imprensa, porque a gente observa isso todo santo dia. A culpa é de Bolsonaro e dos bolsonaristas. A imensa maioria da classe política brasileira só está preocupada com a manutenção dos seus esquemas de corrupção. Meu Deus, é um gênio. Uma catástrofe doida de ver é o alto escalão do judiciário entrar na ciranda dos abusos de orçamento, assim como se afundar nas paixões políticas partidárias, destruindo a percepção do Estado de Direito no país, o que, por sua vez, reforça o niilismo político que existe entre nós. Esse é o limite da crítica que o Pondé consegue fazer ao judiciário. É como se referir ao filme, né, O Ovo da Serpente, 77, como o filme que descreve o início da tragédia dos calados do bigode da Alemanha. Pois bem, o ovo do pilantra decanta o ovo da nossa serpente. A prática política que destruiu e insiste em destruir o nosso país. Mas o errado mesmo é o bolsonarista, que não pode ser ressentido, não pode falar que avisei, e Bolsonaro tem que sair do meio de campo o Brasil se resolver.